A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, mais um vídeo pelo canal Crescendo em Cristo, né? Agradeço a cada irmão que tem acompanhado o canal, que tem se edificado no canal, né? Esse é o propósito, para que Deus possa encher nossas vidas, né? De fé, e possamos perceber o quanto é maravilhoso o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós estamos falando sobre fé em Deus, né? Nos princípios elementares da doutrina de Cristo, né? Lembrando que esse é um ensino basilar, esse é um ensino básico ali para que nós possamos subir mais alto, né? E esse ensino ele tem que ser vivido, não somente ouvido, né? Ele tem que ser vivenciado. O arrependimento abre as mortes, agora a fé em Deus que nós estamos incorporando bem esses vídeos para que, claro que não vai englobar toda a questão do arrependimento das mortes, toda a questão do fé em Deus, toda a questão dos ensinos sobre batismos, mas um bom mantimento, um bom alimento para cada irmão poder se fortalecer, crescer em Cristo, com certeza vai ter, né, irmão? Vou começar o vídeo de hoje aqui com algo que Deus tocou no meu coração, né? Que Lucas está em 10, 19. Né? Primeiramente, vamos orar, irmão, né? Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela honra e oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos na sua santa presença. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor venha nos encher com o teu Espírito Santo, para que nós possamos em obediência ao Espírito Santo, abrir nossos ouvidos, abrir nosso entendimento, sob a autoridade do Espírito Santo, para que possamos compreender e entender a tua palavra. Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade para nos guiar em toda a verdade, para nos lembrar as coisas do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cremos no Senhor, agradecemos ao Senhor, nosso Pai, nosso Deus, porque o Senhor é bom, grandes coisas tem feito em nosso meio. Por isso iniciamos essa aula com o Senhor, nos falando forte ao coração e amorosamente, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, Jesus. Então vamos lá, Lucas 10, versículo 19. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Aquele que naquela mesma hora se alegrou Jesus no espírito. Olha que lindo isso. E disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Olha que forte isso, irmão. Muitos profetas e reis desejaram ver o que nós vemos, os discípulos viram e nós estamos vendo, né? E ouvido. Desejaram, mas recaiu sobre nós essa graça, né? E olha a delegação de poder e autoridade. Eu vos dou poder. Isso tudo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E não é para nós nos alegrarmos de ter esse poder, mas é para nós alegrarmos do nosso nome estar escrito no livro da vida. Eu queria começar a aula com essa passagem de Lucas para que a gente pudesse entender como nós somos corroborados de poder. É orado isso para que os nossos olhos se abram,
que nós possamos ver. Quer ver aqui em Efésios? É lindo isso. Efésios, Paulo fala assim, eu oro, o Senhor abre os olhos do entendimento deles. Ele fala aqui, ó, Efésios 1:3 fala assim, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha a grandeza disso, meu irmão. O qual, o qual vai nos abençoar? Não, ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Nós precisamos acessar e tomar posse dessas bênçãos. Tomar posse, que eu digo no bom sentido, de participarmos disso, executarmos isso, vivenciarmos isso, né? Daí ele fala assim, no versículo 16, ele fala assim, 1:16, eu não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando de vós as minhas orações. Olha como ele não cessa de orar e ora, né? No 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação. É algo tão grande que há necessidade do Espírito Santo abrir os nossos olhos. E por meio da oração amorosa, intercessória de Paulo, os discípulos, os nossos olhos são abertos, e no meio da nossa oração intercessória, amorosa, para vocês, que os vossos olhos sejam abertos e possais compreender a grandeza do poder que está dentro de nós, como vasos de barro, né? Quer ver aqui, ó? Deixa eu pegar mais um versículo aqui. Aqui, ó, no 3:16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo Espírito no homem interior, dentro de nós, no Espírito, pelo Espírito Santo no nosso espírito. Nós precisamos compreender e perceber isso. Sabe, irmão? Né? Então são grandes coisas acontecendo em nossa vida e elas passam desapercebidas por conta da nossa fraqueza de crer, de perceber. Né? Tem mais versículos que agora, só que agora não estou me lembrando, que ele dirige muito essa oração para que nós possamos perceber o poder que habita dentro de nós, que é o Espírito Santo. Né? Tá bom? Então vamos começar, né? Essa aula. Nós estamos em fé em Deus, que é o único modo de vida para o cristão. É o único modo de vida para o cristão. E nós vimos na aula passada que há um mandamento em relação a isso, né? O justo viverá da fé. Olha que importante que é conhecer isso, né? E isso acaba se tornando uma lei no Novo Testamento. Você tem que viver da fé. Ela é tão importante que na figura, na sombra, lá no Velho Testamento, lá em Hebreus a gente vê que eles não puderam entrar na Terra Prometida, que é um símbolo de nós adentrarmos nessas regiões celestiais, essas regiões com Cristo Jesus mais profundas, pela incredulidade eles não conseguiram entrar. Né? Eles tinham até a palavra, mas a palavra não foi misturada com a fé. Quer ver aqui, ó, Hebreus, ele vai falar muito disso aqui, e muito certeiro, muito pontual, na verdade, em relação a isso aqui. Olha, Hebreus 3, ele vem falando ali de Cristo, né? E daí no 3:19 ele fala assim: e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Isso é escrito com todas essas letras, essas palavras que eu falei para você, né? No 16 fala assim, no 3:16 fala assim, porque havendo alguns ouvido o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou
por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Daí no 4 ele começa assim, Hebreus 4, temamos, pois, olha, temamos, você e eu temos que temer não poder entrar também. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fica para trás, né? Porque também a nós foram pregadas as boas notícias, as boas novas do Evangelho, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aprouve, nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé, né? Naqueles que a ouviram. Essa palavra não aproveitou para eles, porque não estava misturada com a fé. Olha a importância da fé em Deus que nós estamos trabalhando, né? É muito grande isso. Então, o que é fé? Agora nós vamos entrar, né? Hebreus 11:1. É a certeza das coisas. Vamos ler lá para ficar mais, né? Eu poderia parafrasear, mas é importante nós lermos. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, né? Deixa eu pegar uma outra versão. Vou pegar mais umas duas aqui, versão. Vamos pegar umas duas, vamos pegar umas três versões, porque é importante, irmão. Sabe? Isso é meditar, né? Isso vamos pegar essa aqui. Hebreus 10, 11. O que é a fé? Hebreus 11:1. É a convicção segura de que alguma coisa que nós queremos vai acontecer. É a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando, ainda que que o não possamos ver adiante de nós. Homens de Deus em tempos passados foram famosos por sua fé. Daí ele vai continuar, porque essa parte de Hebreus ele vai falar assim dos heróis da fé, a galeria dos heróis da fé. Vamos ver nessa outra Bíblia aqui, essa outra Bíblia que ela é hebraica e portuguesa, irmão. Vamos ver como que fala aqui. Só que ela é de trás para frente, daí é mais difícil para a gente achar, se localizar. Mas nós já achamos aqui, Hebreus 11, né? Vou pegar aqui, opa. Hebreus 11. Deixa eu pegar 11:1. Hebreus, opa, 7. É que é mais dificinho, né? Hebreus 7, Hebreus 8, 11 eu tinha visto. Por isso, 9, 10, Hebreus 11. 11. Aqui, ó. Hebreus 11. Vamos pegar o versículo 1. É mais difícil deixar nessa Bíblia, irmão. Paciência, meu irmão. Hebreus 10. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho, né? Vamos ver na Bíblia Viva? Bíblia Viva. Aqui, Hebreus 10, 11. Eu gosto muito de pegar várias linguagens, porque elas trazem uma conotação um pouco diferente com o mesmo sentido. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, né? Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho, tá bom? Tem mais versões aqui, mas eu não vou ler todas, né? Porque essa aqui já é importante para nós. Então ela é a prova das coisas que não se veem, vamos falar assim, né? Eu preciso provar alguma coisa. Aconteceu uma ocorrência policial. E daí ninguém sabe se o fulano fez ou não fez, não sei o que. Precisa do quê? De uma prova para mostrar que ele fez mesmo aquilo ou não. Foi provado. Daí quando foi provado, aí, tá entendendo?
Não foi provado que ele não fez nada. Ele é absolvido. Então a fé é aquela prova que vai trazer a determinação. Que interessante isso, né? Então, ela é a convicção segura de que as coisas que nós queremos vão acontecer. Só que nós vamos ver para frente que essa fé não é um pensamento positivo, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Não é isso. Porque a nossa fé ela é baseada em Cristo, em Jesus. Por isso que nós temos certeza que isso vai acontecer, né? Por exemplo, a salvação. Por que lá em Efésios vai falar assim do capacete da salvação que a gente tem que vestir? Colocou o capacete da salvação na armadura. Nem. Por quê? Porque a gente tem certeza que a gente vai ter salvação. É a prova da que a gente vai ter salvação. Por quê? Porque Cristo nos concedeu essa salvação. Sabe? Ele foi no madeiro morrer por mim e por você, enquanto nós éramos ainda pecadores. Irmão, é muito sério isso. Eu estava agora há pouco, antes de começar o vídeo, pensando na mulher que foi, trouxeram ao Senhor Jesus, aquela mulher pega em adultério. E a lei mandava apedrejar aquela mulher, não é? E o Senhor Jesus não desfez a lei, porque a lei é boa, ela é certa, ela deveria ser apedrejada a mulher. Mas o que o Senhor Jesus falou? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, porque a lei ela é executada pelo juiz. E o justo juiz, que é Deus, ele vai conceder ao Senhor Jesus lá no julgamento. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E a mulher poder ir embora em paz, sob a orientação do Senhor Jesus. Vai, não peques mais. E tamanho amor do Senhor Jesus, ela estava vendo a morte iminente dela, porque ela foi pega em adultério. E a lei mandava apedrejar aquela mulher. Por que aquela mulher não recebeu a morte ali, irmão? Quando a gente olha para isso, para que o Jorge não recebeu a morte quando ele fez o adultério, quando ele fez coisas erradas, errôneas? Sabe por quê? Porque alguém morreu no meu lugar, porque alguém morreu no lugar daquela mulher. Você não pode mudar, vamos pela graça agora, porque a mulher, você viu ali, ó, a lei não teve força, não sei o que, a lei teve força. Só que a força foi executada em alguém que entrou na frente, pôs o peito lá na frente para receber o rigor da lei, a justiça da lei. E quando essa mulher olhou para isso, quando o Jorge olha para esse tamanho amor, irmão, não tem como eu continuar pecando. Não tem como. Sabe? Então a chave está muito em olhar para o Senhor Jesus. Por isso que o próprio Hebreus 11, aqui no 12, a Bíblia é dividida por capítulos, mas não tinha capítulos. O 12 é a continuação do 11. Daí ele fala assim, ó, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, pessoas que agiram por fé, deixemos todo o embaraço, né? Porque nós estamos embaraçados, amarrados ali, não conseguimos continuar a caminhada para com Deus, para com o Senhor Jesus, porque nós estamos embaraçados, né? Não só o embaraço e o pecado, que tenazmente, né? Deixando para trás o embaraço e o pecado, que tão de perto nos rodeia, e corramos a carreira que nos está proposta. Daí ele fala, olhando firmemente, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quando a gente olha para o Senhor Jesus, não tem como a gente ficar parado, né? Da mãe amor, e entendendo que a seriedade do pecado e o Senhor Deus ele precisa equilibrar. Deus é amor, mas não vamos esquecer que ele também é justiça. E ele precisa achar o ponto de equilíbrio entre o amor e a justiça. E ele não desprezou a justiça, ele cumpriu a justiça, ele mesmo descendo e morrendo no meu lugar para demonstrar a seriedade do erro, do pecado. E eu olhando para todas essas coisas, não tem mais como eu continuar pecando, porque o meu Deus demonstrou. Irmão, o caminho do madeiro foi terrível para o nosso Senhor passar isso na vida dele.
E foi por causa de mim, por causa de você. Para nos proporcionar tudo que Ele nos proporcionou, a justiça, a salvação, a verdade, todas essas coisas são extremamente valoradas. Ele demonstrou o valor de cada coisa dessa, para que eu não deixe mais escorrer pelas minhas mãos. Né? Então é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando, ainda que não possamos ver diante de nós. O fundamento da fé não é baseado nos 5 sentidos, porque eu não preciso estar sentindo isso, sabe? A minha fé é uma convicção no que o Senhor Jesus fez. Eu sinto. Ela não é baseada nisso. Ela é baseada no que Jesus realizou. Nessa convicção do Senhor Jesus, né? O fundamento da fé, né, não é baseado em sentimento. Eu não preciso sentir isso. Né? Ela é baseada na realidade do que o Senhor Jesus fez e ganhou para nós, organizou para nós. Ele nos concedeu, como eu comecei lendo em Lucas ali, por que eu vou orar né, e vai sair o demônio? Eu vou orar e vai haver cura? Por que eu vou orar e vai sair a depressão? Por que nós vamos andar nesse caminho? Porque o nosso Senhor nos concedeu autoridade, porque Ele venceu tudo lá. Eis que vos dou autoridade para pisar. Mas nós não vamos se alegrar por causa disso. Nós vamos se alegrar porque o nosso nome está escrito no livro da vida. E olha, ele conclui ali aquela parte, fala assim: reis e profetas desejaram ver o que vocês estão vendo. Olha a grandiosidade disso. Imagina Isaías. Teve vislumbre de Deus, a gente vê lá Isaías 53, no livro de Isaías, ele teve vislumbre do Senhor Jesus, mas não como nós estamos tendo. O rei Davi, sabe? Tiveram essa percepção do Senhor Jesus, mas não como nós estamos. Eles desejavam ver isso. Mas nós temos uma, né? Então consegue entender a grandiosidade do momento que nós estamos passando? Mas a quem mais é dado, mais é cobrado, meu irmão. Olha o que nós estamos tendo. Não há justificativa. Fé no grego é pistis, significa firme convicção, ou convicção baseada, né, no que se ouve de Cristo, no que vem a palavra de Deus nos falando. Né? A fé é uma força espiritual que funciona com poder no mundo espiritual e físico. Né? Peguei aqui Romanos 4:17b, vamos dar uma olhadinha. Eu vou fazer esse vídeo curto, né? É porque a gente dá andamento. Depois eu venho falando mais, incorporando mais. Romanos 4:17. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constitui perante aquele no qual criou, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se fossem. Né? Então aqui eu vou colocar aqui, ó, 4:17b. Deus chama as coisas que não são como se fossem e elas acontecem. Né? Chama as coisas que não são como se fossem e elas passam a existir. Essa é a fé. Né? Então, a fé no coração, a fé está no coração, a força do coração do homem de Deus. Romanos 10:10. Né? Nós já estamos em Romanos mesmo, vamos ver, Romanos 10:10. 7, 8, 9, 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, ela está no coração do homem, né? É a força do coração do homem. Por que Deus manda nós colocar a coraça da justiça? Para proteger o coração. O coração protege os órgãos internos e particularmente o coração. Porque o nosso coração está cheio da justiça de Deus. Se ele leva uma facada, uma flechada, começa a sair o quê? Vazar a justiça de Deus dali.
dali, e daí nós vamos ficando sem justiça, porque a justiça não é nossa, nós não temos justiça, a justiça vem do Senhor Jesus, por isso a coraça da justiça, olha como é forte, tudo se centraliza em Cristo. O capacete da salvação é porque Cristo nos concedeu, a coraça da justiça é Cristo, não sou eu que sou justo, justo é Cristo. Romanos 5 vai falar assim, nós somos justificados, sendo pois justificados pela fé em Cristo Jesus, né? Temos paz com Deus. Nós só temos paz com Deus pela fé em Cristo Jesus. A obra do inimigo é fazer você olhar para você. Jorge, você não podia estar gravando o vídeo aqui, porque ó, se lembra, há tantos anos atrás, se lembra que você fez ontem, olha como você se irritou, olha como você fez isso. Se eu for olhar para mim, meu irmão, eu desligo o celular e paro, não vou gravar mais, não posso estar gravando. Né? Porque o que eu tenho é pecado, mas eu não falo baseado em mim, eu falo baseado no Senhor Jesus Cristo, é Ele que fez a justiça por mim, tá entendendo? E olha, a minha fé não é baseada em mim, é baseada em Cristo, Ele é a nossa justiça. Quer ver aqui, ó? Deixa eu pegar aqui, ó, Romanos 8:30. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Olha como a obra do Senhor já é feita. Então, pela fé, eu acesso a essa obra já realizada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Você entende como isso é importante, isso é maravilhoso, nós acessarmos essa obra, né? Então tá, né, Jorge? Então tá. Vamos ver o que eu ia ver aqui mesmo. 1 Coríntios 6:11. É o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Olha o que está acontecendo. Você consegue entender aonde que está a santificação? Aonde que está a justificação? Aonde que está a regeneração? Em Cristo. Se eu quero ter justiça, eu preciso ter quem? Cristo. Se eu quero ser glorificado, eu preciso ter quem? Cristo. Se eu quero ser santificado, eu preciso ter quem? Cristo. Por isso que Paulo vai falar lá, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sofro dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Olha como essa formação do Filho de Deus dentro de nós é a obra do Espírito Santo nos formando a imagem do Filho, a varão perfeito, na Efésios 4, por meio dos ministérios, dos dons ministeriais, né? Então já vamos finalizando esse vídeo. Romanos 10:10, a gente viu Marcos 11:23. Vamos ver aqui Marcos 11:23. Não me lembrava de ter pegado esse versículo aqui, mas deixa eu ver o que ele quer falar aqui. Marcos 11. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Está entendendo? Porque é do coração. A fé está no coração. Por isso a proteção do coração. 2 Coríntios 4:18. Vamos ver? 2 Coríntios 4:18. 4:18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então nós não devemos olhar nas coisas que se veem. Por que ele fala isso? Porque nós estamos vendo uma realidade na qual não é a realidade que a Bíblia mostra, mas nós não olhamos para essa realidade, nós olhamos na realidade que Cristo
tu já fez. Essa é a verdadeira realidade. E quando nós olhamos para isso, isso passa a se tornar realidade para nós. Né? 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vista. Olha como é importante. Então, esse é um modo de vida do cristão. E em todo o tempo nós vamos estar sendo confrontados com isso. O inimigo, as situações vão tentar fazendo com que nós olhemos para a realidade. Ó, você está vendo? Você está isso, você está aquilo. Moisés se defronta com o Mar Vermelho, com toda aquela multidão, daqueles milhões lá vindo com ele. E daí o povo, e agora, Moisés, se nós tirou nós para morrer aqui, né? E daí Deus ia atrás, vem o faraó com tudo, os seus carros, cavalos e cavaleiras. E daí Moisés, e agora, Senhor? Daí o Senhor falou, Moisés, o que você tem na mão? O que eu te dei? Aquele cajado que era símbolo de Cristo, é símbolo da autoridade que Cristo nos concede, porque nós estamos revestidos de Cristo. É o cajado, Moisés. E o mar se abre, né? O Senhor Jesus, ele pega 5 pães e 2 peixinhos ali, na realidade física, 5 pães e 2 peixinhos, e 6.000 homens, fora as mulheres e crianças. Mas daí ele agradece ao Senhor, leva as regiões celestiais. Senhor, te dou graças, Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, e tudo faz por nós, o Senhor nos faz mais do que vencedores, e tal, parafraseando, né, irmão? E daí ele traz no mundo físico, assim, toda a multidão come e sobeja, sobra, numeremos-se 12 cestos. A fé não é cega. Não, a fé não é cega. A fé é o que o Senhor Jesus fez. A fé ela é baseada no conhecimento e entendimento do que é eterno. Palavra de Deus. Quer ver aqui, ó? Vamos pegar aqui um versículo para nós vermos aqui. Vamos pegar 1 Pedro. Aqui, vamos pegar 1 Pedro. Para contrastar a carne e o espírito, a palavra de Deus e as coisas aparentes, né, que são visíveis em relação à carne. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente incorruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Essa palavra que é ministrada em nossos corações, enchendo ele de fé, de certeza das coisas que nós não vemos, mas nós cremos, porque está escrito. Daí no 24, porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Toda a carne, esse mundo composto por carne, a glória do homem, o que o homem acha, nossa, isso é top, olha lá, uma viricão, né? 8 canecas, o dono gosta de falar, a mulher assim, nossa, olha, sei lá, né, o que as mulheres gostam, mas a gente olha para esse mundo, nossa, olha o tamanho desse edifício, olha o seu tamanho desse navio, olha esse avião, olha helicóptero, nossa, olha isso, olha aquilo. As coisas que nós ficamos. Olha, o iPhone 17 Pro Max, Samsung S25, Xiaomi, sei lá o que, né? Tesla, olha os robôs, olha a IA. O homem fica assim, né? Mas isso não passa, meu irmão. O que permanece para sempre é isso aqui, meu irmão. Essa é a palavra entre vós, entre nós, evangelizada, e é nessa palavra, essas coisas que nós cremos. Né? Deixa eu finalizar essa aula aqui. A fé é baseada no entendimento da palavra de Deus. Veja o que a palavra fala. Depois nós vamos ver o poder de todas essas coisas. Fé é sempre para o tempo presente, para agora. Tá? Né?
Então nós tomamos posse. Quando que nós fomos justificados? Já 2000 anos atrás, nós estamos atrasados no bagulho. Nós temos que pegar e, opa, Senhor, né? Eu estou nervoso, desesperado, e agora, Senhor? Moisés estava desesperado. Moisés, já te dei a vitória. Usa! Sabe? E daí nós acessamos essa região onde tudo está pronto, que é a presença do Altíssimo, nosso Deus. Ponto. Né? E eu não estou falando de riquezas, irmão. Nosso Pai sabe o que é necessário para nós, meu irmão. Deus se pediu que não é necessário. O meu filho pode pedir o que. Pode pedir, ó pai, posso ficar 4 horas da manhã com o celular ligado? Não, filho, agora é hora de dormir. Agora é hora de tarefa, agora é hora de tomar banho, agora é hora de pentear o cabelo, agora é hora de escovar os dentes, agora é hora de ir para aula. Mas tá tão bom aqui, gostoso assistindo filme. Eu sei o que é melhor para ele. Embora para ele seja, nossa, ai, tem que sair na chuva e não sei o que, na chuva. Mas é assim, tá entendendo? Mas por que eu tenho que passar por isso, pai? Deus sabe, nosso Pai sabe. Deus é onipresente, onisciente e onipotente, meu irmão. Que fé é a tua, que fé é a minha, né? Tá bom? Então vamos terminar esse vídeo aqui. Depois nós continuamos mais sobre a fé em Deus. Deixa eu ver qual que vai ser o próximo que nós vamos falar. Apesar de que Deus pode trazer alguma revelação nesse entremeio aí, né? Como vem a fé? Quem tem a fé? Né? Fé versus sentimentos. A fé tem que ser baseada na palavra de Deus. Então nós vamos vendo todos esses fundamentos da fé, amém? Deus abençoe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Se gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, é muito importante para que chegue todas essas coisas que eu falei, para que alcance mais pessoas esses ensinos, tá bom, meu irmão? Talvez para você possa não fazer muita diferença, né? Mas faz para muitas pessoas, e quando você colabora nessa obra comigo, alcança mais pessoas, tá bom? E sempre no meio dos vídeos vai vindo revelação novas, né? E quando a gente chegar nas assuntos mais profundos, vai ver que vai ser bênção também. Cada vídeo é importante assistir, irmão, tá bom? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.